eu gostaria de fazer uma breve análise sobre a administração dessa crise, né, que tem se perpetuado aqui na cidade de Mureé, né, no tocante aí à Covid-19. Pois bem, recentemente o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, né, ou melhor, Romeu Gema, né, ele publicou aí um decreto onde que durante 15 dias todos os municípios mineiros deverão adotar medidas mais restritivas no combate da pandemia. Fechamento de igrejas, fechamento de comércio, né, e etc. Várias outras medidas. Bom, antes de tudo, eu gostaria de ressaltar que a nossa Constituição Federal, né, homologada ali em 1988, ela declara que os princípios fundamentais, né, em especial aí, a liberdade de ir e a liberdade de vir, ou seja, a livre circulação do indivíduo, a livre circulação do cidadão, ela só pode ser restrita se o presidente, né, da República ele decretar o estado de sítio. E mesmo assim, para que possa decretar o estado de sítio, o país tem que estar em guerra, né? Ou então uma calamidade pública. Porém, esse estado de sítio só pode ser decretado e só pode ser legalizado com o apoio do Congresso Federal. O que nós vemos atualmente? Que lá atrás, o Supremo Tribunal Federal passou a autonomia aos prefeitos e governadores quanto à administração em tempos de pandemia. Foi a maior burrada e cagada que o STF fez em passar autonomia para os governadores e prefeitos. Uma medida inconstitucional, ao meu ver. Então nós percebemos que o STF está como guardião da Constituição, porém guardião, nós como sabemos, na verdade, o poder moderador pertence às Forças Armadas, né, ao Exército Brasileiro. O STF deveria ser o guardião da Constituição, porém o STF tem sido aí o vilão da Constituição Federal. Pois desde quando você passa a autonomia dos poderes aos governadores e prefeitos, sempre que o poder tem que vir do governo federal, tem que vir da União. Sendo assim, se o poder ele tem que ser de uma forma, digamos assim, autônoma, né, monocrática, né, então a União não tem mais a obrigação de fornecer verba para o Estado, os municípios, fornecer recursos, né. O governo federal, ao longo desses meses, investiu pesadamente no combate da pandemia, através do auxílio emergencial, né, através de verbas, né, bilionárias aos estados, e que os estados pudessem equipar os seus hospitais com novos leitos, com hospitais de campanha, né, com respiradores. Porém, o que esses estados fizeram? Pegou esse dinheiro, né, e pagaram suas dívidas ao governo federal. Ou seja, não compraram respiradores, não investiram em hospital de campanha, nem nada. Sendo que antes da pandemia, muitos estados investiram no hospital de campanha e, milagrosamente, né, os próprios, né, desfizeram, ou seja, desfez os hospitais de campanhas. Agora, no momento desse pico, que nós precisaríamos, né, desses hospitais de campanha, eles já não existem mais. Então aí é a primeira hipocrisia, né, que parte dos governadores e prefeitos, que obedecem tal medida. Muitos outros estados, como por exemplo, o estado de São Paulo, também tem adotado essa medida rígida, autoritária, né, ditatorial, de que as pessoas não podem circular. Agora, né, aqui em Minas Gerais, por exemplo, o toque de recolher é uma regra. As pessoas não podem circular mais na rua a partir de 8 horas da noite. Olha que absurdo, olha que absurdo. O seu direito está sendo restringido, né, através de decretos, os quais decretos são normas e não são leis, são decretos os quais estão indo na contramão do que a Constituição Federal prega e ela ordena para todos nós, quanto cidadãos e indivíduos desse Estado brasileiro, né? Então, em especial aqui na cidade de Mureé,
Hoje, no dia 21 de março, né, o prefeito da cidade, ele foi flagrado, isso mesmo, ele foi registrado, né, através de fotografia de pessoas populares que passavam por ali, na feira aqui da cidade. Ou seja, o prefeito ele ordena que nós seguimos, né, ou que nós venhamos a seguir essas normas absurdas, autoritárias e ditatoriais, porém ele mesmo não segue isso. Então daí já começa a hipocrisia. O que nos leva a crer que o mesmo não acredita nessa ordem, né, nesse decreto ditatorial que partiu do nosso governador. Bom, essa é a primeira crítica. A segunda crítica é a seguinte, que muitas igrejas, muitas não, todas, não estão abrindo em meio a esse decreto. Tem muito pastor bundão, muito pastor com medinho, sabe? Que não abriu as igrejas. Os pastores têm que entender o seguinte, que a igreja e o Estado, por mais que caminhem juntos no ordenamento jurídico e etc., eles são poderes separados, poderes independentes. E são poderes que possuem a sua autonomia. O Estado pode ouvir uma sugestão da igreja, assim como a igreja pode ouvir uma sugestão ou uma orientação do Estado, porém não quer dizer que a mesma tem que seguir isso, né? Veja bem, igual no tocante a esse decreto do governador, as igrejas não têm obrigação de seguir isso, porque, em primeiro lugar, como eu disse lá atrás nesse vídeo, esse decreto ele é ilegal, ele é inconstitucional e ele é uma norma, ele não é uma lei. Ele não obedece os parâmetros básicos que a Constituição Federal estipula quanto à criação de uma norma, de uma lei, etc. E ele não é lei, simplesmente. Então, se esse ordenamento, essa norma, não é lei, não é legal e é inconstitucional, logo, presumo que nós não devemos seguir tal medida, pois no momento que as igrejas, os pastores, os padres, os líderes espirituais e religiosos seguem tal medida, eles estão dizendo o seguinte, calma aí, vocês estão certos, essa lei é legal e vamos obedecer ela com a boquinha calada. Isso não pode acontecer porque é uma lei ilegal, é uma lei inconstitucional. Se é inconstitucional e é ilegal, não deve ser seguida. Porém, os pastores são bundões, os demais líderes também são bundões, tudo com medo. Houve aqui casos no estado de São Paulo e também em alguns municípios de Minas Gerais, onde pessoas foram presas por não quererem fechar o seu estabelecimento e por estar ali fora do horário de recolher, ou seja, estarem desobedecendo o maldito toque de recolher. E os juízes dessas regiões, eles soltaram liminares, né, soltaram aí notas a favor dessas pessoas que foram presas, né, pedindo ali a soltura imediata por se tratar de um decreto inconstitucional. E você vê no mercado, por exemplo, né, os preços dos alimentos subiram assim de uma forma estarrecedora. Viu? Açúcar, óleo, né, arroz e a carne então nem se fala. O combustível subiu também assustadoramente. O que seria isso? É o mercado financeiro reagindo. É a inflação altíssima. E muitos delinquentes não entendem de inflação, não entendem de preço de mercado, não entendem nada. O pessoal acha que a solução é imprimir dinheiro e a solução é trocar o presidente da República. Não, gente. A economia ela reage. Ela reage a situações, ela reage à pandemia, ela reage a cenário internacional. Então, por trás dos preços, há uma série de consequências. Até mesmo, né, a cobrança abusiva de impostos, com os preços subindo assim de uma forma assustadora, isso nos leva a acreditar que o lockdown tem que parar. Tem que movimentar tudo. Vacina as pessoas, vacina os idosos, vacina aí os estudantes, os professores, todos vacinam. E deixa o barco tocar, deixa as pessoas trabalharem livremente, né? Não vem querer impor uma ditadura aí, né? Porque para mim é uma ditadura. Quando você vai contra a Constituição, em leis, em princípios fundamentais, né, de livre circulação, etc., aí por si só é uma ditadura. E tem muitos juristas vagabundos
que tem aí defendido tal medida. Juristas mesmo de renome que tem defendido tal medida, alegando que por estarmos aí em um estado de emergência tem que fazer isso. Não, meu irmão. Pode estar em estado de emergência, calamidade, de tsunami, fim do mundo, que ainda assim a Constituição tem que ser aí obedecida por qualquer autoridade, seja STF, seja presidente da República, seja aí as Forças Armadas, quem seja, a Constituição tem que ser obedecida acima de tudo, e principalmente as leis pétreas, as leis que não podem ser aí alteradas, tá certo, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje, né? Se puder, siga-me no Instagram, @Nathan_Valentim, se inscreva no canal, né? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo riquíssimo e de qualidade. Tchau para vocês, fique com Deus e que todos sejamos abençoados por Ele.